Fepa, Dia das Mães tá chegando, eu tava pensando aqui, tem uma frase que fala que toda mãe é igual. Você acredita nisso? Cara, eu conheço essa frase, é famosa, né? Mas eu fico pensando, sei lá, não sei porque eu não sou mãe. Mas assim, tem mães muito diferentes, né? Tem mãe que é, sei lá, mais solta. Tem mãe que grita, tem mãe que é muito quietinha, tímida. Tem mãe que chora muito. A sua mãe é como? A minha mãe, Dona Neca, um beijo, mãe, feliz dia. A minha mãe é muito organizada. Organizada, um pouquinho controladora. Mas ela é leve, ela tem mais uma timidez hoje em dia. Ela não era assim, tão tímida. A minha é bem leve também, ela é bem engraçada. Todo mundo acha ela muito engraçada. E ela tem uma coisa meio aérea, assim, sabe? Inclusive, maminha, te amo, meu amor. Mas eu acho que tem também mãe que é tudo junto, né? Tipo um megazord das mães. É tipo assim, uma Dona Hermínia da vida. Melhor exemplo, com certeza. Eu acho que ela é um compilado de todos esses sentimentos, né? Eu acho que, de repente, então, toda mãe acaba evoluindo para a Dona Hermínia, não? Pode ser, mas eu acho que, pra ser sincera, eu acho que ultimamente, assim, eu ando meio Dona Hermínia com algumas pessoas. Então, eu acho que Dona Hermínia é um estado de espírito, sabe? Pode ser, pode ser. E com toda a certeza do mundo, tem um pouquinho pra aprender sobre ela e com ela, né, Fernanda Paes Leme? Até porque a mulher que serviu de inspiração pra Dona Hermínia é peça, é filme, é show e é um espetáculo. E ela é, sem dúvidas, a mãe mais famosa e mais amada desse Brasil. Com vocês, Dona Déia! Obrigada, meninas. Que linda! É um prazer estar aqui com vocês, tá? O prazer é todo nosso. Mas será que toda mãe é igual a mim mesmo, maluca, assim? Eu acho que não. Eu acho que isso é uma coisa sua mesmo. Pois é, menina. Pra quê, né? Agora eu tô com esse legado da mãe do Brasil. Onde eu ando, a rapaziada, a coisa fala assim, a senhora é a mãe do Brasil. E olha… É uma digo, responsabilidade. Gente, mas que responsabilidade é essa, gente? Entendeu? Você se sente um pouco responsável, assim? É porque, na realidade, assim, falando agora, a mãe, a Dona Hermínia… É assim, é um clã, né? Começa com a minha avó, a mãe da minha mãe, que já era maluca. A minha avó Tidinha era assim, terrível. Ela tava com calor, ela virava pro marido e falava assim, tira a roupa, tá muito quente. Tá um calor essa roupa pra você sair. E ele, no caso, não tava com calor. calor. Ele obedecia, porque ele não discutia. Não era louco. Ele era louco, discutia com ela. Ele não era maluco. Não, mas ele, pra não deixar ela pior… Ela falava, tira a roupa, tá um calor você com essa roupa. E vovô tirava. Bota a roupa. Você hoje tá chato. Vai conversar lá no banco dos aposentados, lá do banco do jardim. Então é uma coisa genética, será? E ele obedecia a vovó em tudo. E na sua família, todo então mundo era te assim, obedece. mamãe era a mesma coisa. Eu sou a mesma coisa. Agora, a irmã da minha mãe era o oposto. Minha tia era assim. Então, era vovó, mamãe e eu. Entendi. 3 doidinhas. E você acha que foi uma coisa mesmo de você pequena, ver a sua avó e você imitava já ela? Você aprendeu assim, genético? Não, será? Eu acho que é assim… É o temperamento. Eu vi você falando em controladora, eu sou virginiana. Meu ascendente. O ascendente em virgem. Muito controladoras, muito controladoras. Então, tudo tem que ser do meu jeito. Eu digo que eu nasci pra ser mãe, mas não nasci pra ter marido. Tanto que se separou, Tanto que eu né? me separei e nunca mais tive marido. Quanto tempo faz você se separou? Sei lá, perdi a conta. Eu acho marido um porre. Quantos anos você ficou casada? Desculpe, hein? Imagina, mas eu também acho muitas vezes. Eu também acho. Só fui casada uma vez pra nunca mais. E quanto tempo durou esse casamento? Namorei 5 anos, fiquei casada 5 anos e acabou. 10 anos, então. 10 bastante anos. tempo. Bastante tempo. Deu pra enjoar e acabou. Mas você acha que, no momento que vieram os filhos, de repente o casamento deu uma caída, assim? Porque… Muda. Muda muito depois que a gente tem filho, né? Não foi por isso. É porque eu sou toda virginiana. É mandona. Tem que ser do jeito que a gente quer.
A gente fala. A gente tem uma logística Você tá toda na entendendo? nossa cabeça. Se a pessoa na nossa cabeça, Você tá toda na entendendo? nossa cabeça. Se a pessoa não Exatamente. segue, já irrita a gente. O único marido que eu vi casar com uma virginiana e ser assim, felicíssimo, era meu pai. Ó. A minha mãe, eles estavam deitados, meu pai pegava, fazia bagunça na cama, o lençol da cama. Aí a minha mãe falava assim: eu tenho horror de cama embolada. Dona Déia, mas sou Aí- eu com o Bruno. Então, sabe o que meu pai fazia? Ah. Pegava, ia lá, levantava, puxava lá debaixo da cama o lençol, puxava assim, fazia assim: eu adoro cama bagunçada. Meu Deus! Botava a mamãe debaixo do lençol, beijava, brincava. Então, eu nasci vendo essas coisas. E é uma dinâmica muito chocada. parecida da sua mãe com o Bruno e com a Giovana. não, Porque é o Bruno só dá mesmo? certo porque o Bruno Gente, sacaneia a Giovana. eu vou contar um negócio assim, aqui. Essa história que a senhora contou é exatamente o que eu passo todos os dias da minha vida na minha cama. Ah, porque então vamos ser menos chata, porque porque atualmente o mundo mudou um pouco, tá? Ah, mas Tem não- internet, Ah, não, mas tem é mulher muito chato. bonita. Ah, para. Para. Mas me irrita Conselho de mãe. profundamente. Conselho de dona Ervina. Vamos ouvir o conselho Naquela dela. época era, não tinha essa coisa. Não de tinha tanta hoje. opção, não tanto tinha tanta contato. opção. É. Ou ficava com ela, mas ele também, ele Não, era um negócio- charme. Meu pai era o máximo. Era? Era. Ele era como? Conta pra gente meu mais coisa pai- dele. A minha família é muito parecida com o que eu, Paulo Gustavo e Juliana somos. Sério? Oh, meu amor. Meu pai era alegre, brincalhão. Ele amava as coisas. Tudo que ele fazia com intensidade. Hoje eu vim contando, até para Bia, que o meu pai, quando ele morreu, a Miguel de Frias parou na missa de sétimo dia do meu pai. E depois eu só vi uma coisa em proporção maior com o meu filho. E aí veio um senhor, minha mãe também trabalhava muito, minha mãe trabalhava naqueles IAPIs da vida, eu não me lembro qual era direito, porque foi mudando, chegou no INSS. Aham. Então, minha mãe não ia no trabalho do meu pai. E tinha um senhor, mas eu fui algumas vezes. Aí o meu pai, ele entrava no elevador e esse senhorzinho estava sentado, que ele era o assessorista. Aí o meu pai dava um beijo na cabeça dele, falava, bom dia, falava o nome que eu não me lembro. Bom dia, não sei o quê, boa tarde. Aí aquilo era... Eu cheguei em casa e perguntei pro meu pai, por que você beija ele? Aí meu pai falou assim, você já imaginou um assessorista sentado quase o dia inteiro dentro do elevador e milhões de pessoas passando que não dão nem bom Nem dia, oi. nem boa tarde e nem boa noite? Que lindo. Então, esse assessorista, na hora que ele foi na missa, ele chorava, ele parecia um parente. Sim. Claro. E aí eu expliquei para minha mãe, ele é o assessorista, abraçou a minha mãe. Então, assim, eu brinco com todo mundo, eu aprendi isso com meu pai. Aham. Você tem que entrar e dar bom dia para todo mundo, brincar com todo mundo, sorrir para todo mundo, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. Exatamente. E E às vezes um sorriso seu, uma palavra amiga, Já muda o já dia daquela muda. pessoa. Poxa, entendeu? Então, essas coisas, só essa mistura. Paulo era assim também. É verdade. Mas sabia da coió. Ô, você sabia da coisa. Ô, você sabia. Ô, dona Déia, a senhora falou do seu pai, né, da sua mãe. Como foi a sua infância? A minha infância foi em Barra do Piraí. E foi maravilhosa. Eu tinha uma avó que morava quase em frente a mim. E essa minha avó morava do outro lado da ponte. Então, numa casa da esquina do Beco da Carioca. Então, assim, minhas primas moravam em São Paulo. Quando chegava em julho, a vovó levava a gente para São Paulo. Para passar o tinha mês de julho. essa mudança. E final do ano, elas vinham, porque era carnaval, Verão. verão. Então, ficava lá 3 meses, que antigamente era 3 meses de férias. Oh, Então, que as delícia. lembranças que eu tenho são essas doideiras da vovó. E as primas gostavam? as minhas primas amavam, porque ficavam lá fazendo bagunça. Então, eu fui criada assim, no meio da alegria. Aham. E você Entendeu? era namoradeira depois? Ai, eu Eu? queria saber isso Se também. eu sou namoradeira… Não, se você era antes e se você é agora, Ah, né? Se eu fui namoradeira, fui um pouco. Não, Por mãe. incrível que Pouco? pareça. Não sou…
Eu fui um pouco, eu namorava, mas eu não… E era aqueles namorinhos de botão, Eu vim pra Niterói, eu tinha 14 anos de idade. 2 dias antes de eu mudar, minha mãe foi atrás de mim no clube Itapuã, me pegou dando um beijo na boca. 14 anos? 14 anos. Naquele tempo não era nada, não. É. Pois é, 14 anos era nova. Passa pra casa. Mas era isso também, era beijinho. E a tua mãe era como a senhora Mamãe era danada, Te pegava pelos cabelos. Isso. E não tinha vergonha de gritar na frente de todo mundo. Não, mamãe não. A senhora ficava com vergonha? Aquele tempo era um tempo que a gente não tinha essas vergonhas, não. Hoje é que não pode isso, não pode aquilo, aí a gente fica toda incomodada. Ih, mamãe falou alto, a mamãe não sei o quê, mas eu não quero nem saber, eu fiz isso também. Eu saía atrás dos dois, eu pintava o set. E na escola, a senhora era muito comunicativa, era a popular da escola. Como aluna? Sim, porque a senhora, onde chega, todo mundo te ama, quer falar com você, todo mundo quer te abraçar. Na escola também era assim? Você sabe que eu não me lembro disso, assim. Não, tinha uma turma grande. Eu cantava os 5 na bossa, na escola, então você já começou a cantar na escola. Eu entrei no lugar de uma que eu esqueci o nome, cantei. Aí depois só… Mas eu não era tão… extrovertida. Mas quando que você viu que você queria ser artista, que você queria cantar? Então, foi assim, quando eu me separei… Eu tinha… As crianças eram pequenininhas. Quando eu me separei, a trilha sonora. As crianças eram pequenas. Então, eu tinha que fazer alguma coisa, primeiro, para eu me desafogar a minha vida, né? Porque, por mais que você sabe que você vai separar, mas tem uma coisa muito envolvida nisso. Muito costume também. Aí tinha uma seresta na minha esquina. E essa seresta era à tarde… E tinham vários músicos maravilhosos. E eu falei assim, eu vou ouvir. E era tarde, não era aquela seresta da noite que fica… Era de tarde. Aí eu fui nessa seresta. E levava as crianças, né? Não tinha babá, não. As crianças tinham quantos anos, mais ou menos? Eram pequenas. Eu falava assim, se abrir a boca para atrapalhar… Tudo quietinho. Obediente. Na seresta. E aí, assim, aí eu ficava cantarolando na mesa, um levantava, cantava, o outro levantava, cantava. E eu ficava cantarolando, até que seu Arídio, que tocava um 7 cordas maravilhoso, seu Arídio, fez assim, você aí, ó, levanta. Aí eu fiz assim, não, ele falou, vem cantar. Eu falei, não, eu não canto, só canto em casa, no boxe. Aí ele falou, então finge que você tá no boxe. Me botou em pé e me fez cantar. Que maravilha. Aí, dali, eu continuei, eu ia na seresta, eu cantava. E um dia, o Lauro Gomes, que era vice-presidente cultural da ABB, da Associação do Banco do Brasil, ele tinha um projeto chamado Mesa de Botequim. Esse projeto, ele resgatava a história dos grandes compositores e ele dava para as pessoas, as mulheres cantavam uma música, os homens cantavam outra, ele me chamou para cantar. Olha, por causa da seresta ali, por causa desse… Aí eu comecei na seresta. Dali eu falei… Aí um dia uma senhora chamou para cantar. A minha amiga tocava um teclado, Arthur Santa Rosa cantava com ela em festa, assim. Aí a senhora falou assim, pode levar a dona Deia. A Deia, eu falo dona Deia, que todo mundo agora fala dona Deia. A Deia para cantar. Fascinação, minha filha vai entrar no clube… E ela canta. E Arthur falou, levo, com certeza. Eu fui e cantei, nunca mais parei. O conjunto que se chamava Dose Dupla, na realidade era um trio. Era uma dose tripla. E aí continuou. E eu comecei cantando e eu comecei a ganhar dinheiro. Que maravilha. Era muito importante, aí eu cantava de noite para comer de dia. A senhora trabalhava antes da separação? Quando você era casada, a senhora estava trabalhando? Logo, porque as crianças eram pequenas, eu fazia as coisas assim em casa. O que é muito trabalho, né? Só não é remunerado. Mas eu fazia, por exemplo, eu costurava bem. Eu fazia calça comprida para as minhas amigas, eu fazia roupa. Ou seja, além de cuidar dos filhos, ainda arranjava tempo para fazer isso, Aí né? eu fazia essas coisas. Quando separei, aí você foi isso atrás não da podia música. ser assim, só de vez em quando. Eu tinha que sustentar tudo. Mas a minha mãe me ajudou muito. A minha mãe me ajudava muito.
E aí e fui cantar na noite. Aí depois eu comecei a fazer quentinha, porque eu cozinhava bem, todo mundo gostava da minha comida. Qual é o seu prato que você fala, cara, esse é o que eu melhor cozinho? Gente, o que eu melhor cozinho? Olha, eu vou te contar, eu faço um bacalhau maravilhoso, mas nessa Páscoa eu salguei o bacalhau. Sério? Falei, tô velha. Não Perdeu faço a mais mão. nada, perdi a mão. Não Sério? tenho mais aquele paladar, achei que aí que tava coisa, eu salguei o bacalhau. Mas fiz todo mundo comer. Bacalhau tá caríssimo. Bebe água! Caríssimo bacalhau, tem que comer, tomando vinho, uísque. Vai comendo e bebendo eu água. dei bacalhau, quase morri. Muito caro. É muito caro, né? Bacalhau Tá tá tudo caro. caro, né? Mas tá tudo caro, né? E já dona falei Vera? que agora eu não compro mais bacalhau. Não, e nem faz. faço. E nem faz mais. Agora, dona Déia, a senhora sempre foi muito batalhadora, né? Sempre. O Paulo Gustavo, uma vez numa entrevista, disse que a senhora já foi até porteira. Então, quando veio o colo, eu fui… Aí eu dava… eu fui trabalhando, aí fui ser corretora de imóveis. Olha! Aí, de repente, veio o presidente Collor. Ah, Acabou, sim. prendeu o dinheiro de todo mundo. Congelou. Aí, pronto. Como é que eu ia ganhar dinheiro? Quem tinha o dinheiro preso, como é que ia comprar apartamento? Mas o meu dia a dia, o condomínio. Aí eu falei assim… Aí, primeiro, eu pedi para ser… vou ser síndica. Aham. Me candidatei para ser porque síndica. quem é síndico não paga condomínio, verdade. Aí, na hora, eu convencia todo mundo que eu seria uma boa síndica. Claro, seu jeitinho, Aí sua eu lábia. fui eleita. Aí o doutor Orlando Campo Fiorito, que era um arquiteto famoso, morava até no meu prédio. E ele gostava muito de mim, ele era apaixonado por Juju, tá? Aham. Apaixonado por Juju. Igual a gente, né? Aí, Ju. a Ju… A gente achou que Ju ia vir. Eu também achei, mas Uma isso. tratante, uma tratante. Aí o doutor Orlando falou assim, olha só, no estatuto do condomínio diz que o síndico pode ganhar um salário mínimo. Que maravilha! Caraca, eu quase morri, né? Ainda passei a ganhar. Não pagar o condomínio, pagava um salário. só as taxas, os extras do condomínio a gente é obrigado a pagar. Aham. Mas a taxa fixa do condomínio não pagava. Ia Ainda poder ganhei dar um pitaco salário em mínimo. tudo. Mas eu fui uma síndica maravilhosa. Fazia excursão com as crianças. Eu amo, gente. mentira. Eu fazia. Ela, além de síndica, era o quê? Monitora do prédio. Fazia a recreação das crianças. Eu fazia baile infantil. Tenho fotos, milhões de outras. As mães adoravam também. Tinha Que um pátio maravilha. enorme. Foi um período bom. Quanto aí- tempo a senhora foi síndica? Anos? 2 mandatos. 2 mandatos. Aí Reeleita, depois- reeleita pelo Eleita. sucesso. Aí depois, assim, aí eu falei assim, aí é que entrou… Não, aí eu fui ser síndica, aí tinha que sair. Aí tinha uma vaga de porteiro, o porteiro saiu. Aí quem entrou foi Carmen. Eu falei, Carmen, eu quero ser porteira. Mas como é que você vai ser porteira? Você é proprietária. Eu não, que é proprietária é minha mãe, não sou eu. Maravilhosa. Não, mas eu preciso ser porteira. Preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Aí eles conversaram lá e eu fui ser porteira. E Malbé era bom, né? Porque você E tava aí no prédio, eu você dei tava uma na sua lição casa. nos porteiros, em todo Como mundo. foi? Que eu dizia E assim, aí? olha só, a primeira coisa que vocês fazem errado aqui. Chega uma pessoa aqui embaixo no prédio e fala assim, eu quero falar com Déia. Aí vocês ligam pra minha casa e falam assim, ô, dona Déia, Fernanda tá aqui, quer falar com a senhora. Eu não posso dizer que eu não tô. É verdade. Você não pode erro fazer grave. isso. Vocês têm que falar assim. Gravíssimo. Boa tarde. Olha, dona Fernanda Paz Leme está aqui embaixo, dona Giovana está aqui embaixo. Seu nome é complicado, sobrenome. Aí, estão aqui embaixo, querem falar com dona dela, está em casa. Isso. Maravilhosa. Aí eu já Nossa, comecei Você já dando começou no lição, topo. Aí eles morriam de rir comigo, né? Não, mas é uma coisa real. Mas é real. Se real. se a gente não quer atender, imagina. Já tá sabe falando que tá Dona falando Déia, Giovana? comigo. Muita sabedoria. Muito. Aí eu falo assim, e a minha vida foi assim, mas eu era amiga de Indo. todo mundo. Você foi indo e conquistava todo mundo Eu também, conquistava. né, dona Déia? Exatamente. E aí essa… O William Porteiro, que tá na peça de Paulo Sarro. Aham. William! Ai, sim. Eu ficava dentro de casa, os dois desciam pra brincar lá embaixo. Tinha que subir, eu tava fazendo comida quentinha, que eu não podia… Eu falava assim, William, manda Paulo Gustavo. Dou 5 minutos pra você botar os dois dentro do elevador. Ele falava assim, mas como é que eu vou fazer isso, dona Déia? Só se eu pegar eles pelo pescoço.
Pega pelo pescoço. Pega, tá autorizado, tá autorizado. Cara, as crianças te deram muito trabalho? Nossa Senhora! Eles, crianças, assim. Aquelas duas doçuras. Deram, né? Muito Mas trabalho. o mesmo trabalho que você deu pra sua mãe ou em dobro? Não, porque o mundo era outro também, né? Eu vou fazer 76 anos de idade. Eu, adolescente, não podia fazer as coisas que hoje em dia um adolescente faz. Entendeu? E nem na época de Paulo Gustavo e de Juliana. Sim. E tinha toda uma questão dele ser gay. Da sexualidade, Da né? homossexualidade. Então, ele me deu trabalho nesse sentido, de eu amparar o meu filho. Ninguém chegava nele para maltratar. E quando que… Ninguém. Quando ele te contou, ou quando… Ele não me contou. Não te contou, você percebeu? Você pegar uma foto dele com 4 anos de idade sentado, você olha assim e você fala, não tem jeito não. Mas Eu tenho uma foto, eu tenho essa foto. Então, eu falei pra ele, eu perguntei pra ele, Paulo Gustavo, vem cá. Você é gay, Paulo Gustavo? E da onde que veio essa tua sabedoria? Acho que pra aquela época, até informação. Você sempre foi uma mulher muito pra frente do seu tempo, né? Porque se hoje a gente já vê muito preconceito em relação à homossexualidade, imagina naquele tempo. Como que foi pra você poder enxergar os teus filhos, né? E como que foi um processo pra você ou foi uma coisa natural? Não, Giovana, eu não sei o que eu tenho. Se eu sou maluco, se eu sou do outro mundo, ou se baixa um espírito, eu não sei. Mas a história é o seguinte: quando você tem filho, o amor pelos filhos não adianta. Ou você ama. Eu amava meus filhos. Eu amo meu filho até hoje, ele lá no outro plano, Juju aqui. Então, se você ama, a mãe protege. Não adianta. Então você não consegue também entender essas mães e tal que… Pois é, mas também… Mas eu amava, então eu dizia assim, ele nasceu assim. Mas eu mesma falava pra mim. Aí às vezes eu perguntava assim, como eu escuto, isso daí, eu escuto uma banda de velha, que nem eu falando um monte de besteira, né? Aí eu pergunto pra ela, vem cá, se você você tem coragem de beijar sua amiga na boca, dormir com ela? Deus me livre. Ué, mas já não é a convivência que pega? Que vocês falam? Não é, querida, você nasce. Uma coisa o sexo é uma coisa muito forte no ser humano. Não adianta. Não adianta. Então, se eu amo meu filho, eu tenho que proteger meu filho. E você meu filho sempre protegeu. Acabou. E você sempre protegeu. E eu sempre protegi e eu brigava com todo mundo. Eu brigava com todo mundo. Enfrentava, né? Eu brigava, mas também mostrava pra ele que a coisa era assim. Eu vou na casa de fulano. Pai da fulana, mãe, que ele tem horror de falar. Eu digo, você tem que respeitar. Você não está aí na casa dele? Então, você tem que entrar na casa dele com o seu namorado ou o seu ficante, ou sei lá o quê, e respeitar aquela casa. Porque você está indo na casa dele. Para ele te ver com outros olhos. Você não tente agredir a pessoa, porque não vai adiantar. Sim. Então, ele passou a ser aquele cara que todo homofóbico gosta. Aceita ele, não aceita o vizinho. Mas é incrível, é uma coisa assim. Curioso, né? Entendeu? Você tem que aprender a respeitar as pessoas. Se você vai na minha casa, você sabe que eu sou uma pessoa que eu não ligo, que sou liberal, tudo bem. Mas também você vai pra casa dos outros, você beija na boca toda hora do seu marido? Não. Então, por que o gay tem que fazer isso? Na casa dos outros? Aí faz a pessoa ficar com raiva. Tem gente que tem a raiva gratuita, tem gente que tem… Você então, eu dizia, mas há 30 anos atrás, meu amor, ele faria 45 agora. Sim. Há 30 anos atrás é diferente de hoje. De agora. Completamente, sim. Completamente. Você está entendendo? Claro. De hoje tem toda uma coisa, todo um conceito em cima, mostrando que as coisas… Mas naquele tempo não tinha. Tinha eu da Lúcia. Ou eu falava do meu jeito, ou eu deixava a coisa… Mas você tinha amigos que te amparavam, ou amigos gays também, para que você pudesse trocar? Porque depois eu fui… A minha irmã trabalhava no Estado, a minha irmã…
foi trabalhar na implementação dos CIEPs. Então, eu fui trabalhar em CIEP. Eu fui ser animadora cultural, trabalhando com arte. Isso. Tinha muitos alunos. E isso Pai de alunos. Isso deve ter te ajudado, né? Claro. Muito. De professor. Professor. E eu já virava a mãe deles, né? Porque a mãe não aceitava, o pai não aceitava, o tio não aceitava. Eu digo, você se aceita? Você é feliz? Eu tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui. Então, eu acho que a grande coisa é essa. A aceitação começa de casa por amor. E aí vem o acolhimento, tem né? tudo isso. É isso. Informação, né? Que é sempre importantíssimo. Exatamente. Então, de certa maneira, esse seu lado transgressor, esse teu lado de sempre batalhar, de ir pra rua, de fazer acontecer, te ajudou muito na criação dos teus filhos dentro de casa, né? Lógico. E você também passou esse seu lado pros seus filhos, Exatamente. né? Exatamente. A gente é nítido, Tanto que ele faz sucesso com uma mãe, né? Com você, né, amor? Com a mãe, eu fui assistir, né? E aí? Foi no último ensaio. Antes da peça estrear. Antes da peça estrear, E aí? Eu tô sentada aqui, ele ali. Daqui a pouco, ele tá falando. Aí ele vira e fala assim, tá doendo minha cesariana. Eu falei, até isso! Porque toda vez que tinha uma coisa, eu dizia, para que a minha cesariana tá doendo. E doía mesmo? Oh, porra nenhuma. Porra nenhuma! Só pra fazer firula. Fazer um show, chamar atenção, né, dona Eles Déia? pensam que doía, até hoje. Juju pensa. Vai saber agora que não. Juliana, Tá vendo, nunca Juliana? doeu. Quando a Aí dona Déia disser, minha cesariana, você fala, mãe, porra nenhuma, né? E aí, eu falei, gente… Isso vai acontecer. Você sentiu que ia ser um sucesso? sucesso? Vai ser sucesso, não. Não? Você achou que não ia ser? Claro que não. Eu me vendo ali… De Bob na cabeça, que eu boto Bob, por causa dos 3 filhos. Não. Já há anos. Inclusive, você não colocou, né, o fone pra não amassar o cabelo, desmanchar né? o cabelo. Não, E porque a virginiana é muito autocrítica, né? Então, da mesma maneira que você não quis colocar o fone pra não amassar o cabelo, imagina tá se vendo numa peça… Óbvio, a senhora ia pensar, não vai dar certo, que graça eu tenho, não é? Meu Deus do céu, quase morri. Quase morri. Cara, e é muito emblemático, assim, né? Ele ter interpretado a senhora e transformado a vida dele e de todos à volta dele, Mas ele era uma né? mãe, não era? Nossa. Eu nunca vi uma outra coisa a não ser uma mãe. Eu também nunca vi. É engraçado, né? Eu lembro que eu assisti no Cândido Mendes a primeira vez, que era Cândido Mendes, não era? Cândido Mendes. Que era pra poucas pessoas mesmo, ainda Tava não lá, era. quase que a Globo inteira lá. Todo mundo ia. Era uma todo coisa mundo, que a classe, né, comentava, tem que ver aquele menino, tem um menino novo e tal. E depois que foi tomando uma proporção, assim, imensa de números e tudo. E é muito genuíno ver, assim, que a grande matéria-prima pro sucesso e pro trabalho dele estava dentro de casa, era a mãe dele. Então, quando ele foi, ele sabia que eu cantei na noite 30 anos, ele sabia que eu gostava. Ele falava, na cabeça dele, ele dizia assim, a minha mãe tinha vontade de ser artista, né? Sim, você mas foi. Não tinha como. Aí não, mas ele queria que eu fosse uma Ivete Sangalo. Um dia ele falou assim, eu queria que, poxa, você que tinha vontade de ser Ivete Sangalo. Eu falei, já imaginou eu gorda cantando poeira? Não, vai quebrar. Ô, dona Déia, mas não dava. Mas quando a gente foi fazer o show do filho da mãe… Eu falei pra ele assim, ele chegou em casa e fez assim, mãe, me dá seu caderno. Autoritário. Os dois, tá? Autoritário, mandou, Juju pensa que é minha mãe. Mas quem será que eles puxaram? Pois é, quem será? Vizinho. Que loucura, né? Que uma loucura o porteiro William. O William, puxaram o William. Puxaram o William, com certeza. Aí… Ele chegou lá em casa, os dois, mas me dá seu caderno de música. Eu falei, por causa de quê? Não, quero escolher umas músicas aqui. Eu falei, mas pra quê? Você vai cantar? Ele falou assim, não, você que vai cantar comigo. Eu falei, o quê? Não vou, nem morta. Foi assim que ele te falou? Assim que ele falou. Aí foi um projeto que ele estava elaborando, conversou na cabeça, com você? Não. Ele Chegou, pegou as músicas, ele escolheu as músicas.
que eu cantava, nada disso. O projeto já estava feito, ele só não informou. Tudo na cabeça dele. Mas ele falava tudo pra Zé Ricardo. Claro, que é o produtor, que é o produtor musical, Aí, vamos lá no Zé Ricardo. Eu falei, Paulo Gustavo, olha só, eu não decoro o texto, eu esqueço, eu sou desfocada. Não adianta, tá? Aí, nós fomos. Chegamos lá, primeiro ensaio, os músicos... Gente, foi surreal, tá? De bom ou de ruim? Não, foi de engraçado. Os músicos, eu aqui com o microfone, aí ele parou de tocar a primeira música, que já sabia o tom. Aí, patati, patatá, aí ele virou e falou assim, vira pro cara e fala assim, dá o tom aí, viado. Que ele falava, dá o tom aí, viado. Ele falava sempre falou, sempre chamou, assim. Sempre falou. Sim. Aí eu fiz assim, Paulo Gustavo, como é que você chama o homem assim? Aqui, mas ele olhou. Olha lá, tá dando tom. Eu fiz, para com isso, Paulo. Eu sem graça, porque eu não tava no meio. No seu ambiente. Aí eu falei, aqui não tem nenhum viado não, Paulo Gustavo. Ele falou assim, como é que você sabe? Aí eu falei, é uma piada. Eu, na mesma hora, eu fiz assim, porque eu já peguei todos. Eu vi isso aí no ele documentário. Falou, até ele era Linhares, que é gordão, assim, comigo. Eu falei, ele não, por causa de logística. Essa foi a primeira piada do show. E já, gente, veio naturalmente. Aí as piadas vinham durante no dia a dia dos ensaios. Nunca teve diretor, nunca teve texto, não tem nada disso, filho da mãe. Olha que maravilha! Deia. E assim, vocês fizeram uma turnê muito especial, assim, que eu acho que ele quis realizar o seu sonho, mas que também, pra ele, foi dividir com você grandes momentos e mostrar aquilo que ele via em você, né? Que era, ele queria você no palco, num lugar lotado, sendo a Ivete Sangalo. Já pensou? Mas de uma certa forma, com o trabalho dele, que vem muito da sua história, começou lá atrás, com ele… te interpretando, ele poder proporcionar essa grandeza para você também. Você tinha noção disso na época ou você viu que isso era muito mais importante depois que ele… Não, eu não tinha noção de nada. Eu confiava nele porque ele era um cara que ele tinha uma visão, tanto que ele se fez, ele ia em cima para botar a peça no ar, ele perturbou o João Fonseca. Ele falou assim, não, deixa o texto aí para eu ler. Não, eu tenho que fazer para você ver, senão você não vai achar graça. Então, ele sempre foi um cara determinado. Aí eu falei, gente… quando eu fui pro estúdio para tirar os tons, fazer coisas, que a gente foi criando o espetáculo, o espetáculo. Né? Aí eu falei assim, poxa, então tá tudo certo. Então a gente agora, aí no primeiro dia, voltava para ensaiar, eu falava o texto, às vezes trocava uma coisa, que a gente troca mesmo. E na estreia? A senhora ficou muito nervosa? Na estreia foi em Niterói, parou em Niterói. Niterói, que daí Niterói vocês são de lá, 3.500 pessoas. Né? 3.500 pessoas assistindo no primeiro dia. Eu acho muito louco que, assim, Niterói tem uma coisa que quem é de Niterói ama tanto Niterói, tem um orgulho de falar de lá, não é, dona Deia? Conta. Por quê? Eu fui para Niterói com 14 anos de idade. Então, lá foi assim, do último beijo do meu namorado, escondido. E eu fui pra lá. Cheguei num mundo totalmente diferente, né? Porque você morava num lugar bem menor, Eu morava em Barra do Piraí, que era uma cidade, assim, pequena, né? E aquilo cresceu na minha cabeça. A minha tia morava… Tinha uma tia que tinha uma escola. Então, eu tinha primos. A tia… prima do meu pai, mas eu chamava de tia. E então, já tinha meus primos ali. Mas Niterói, para mim, era uma cidade muito grande. É uma Nova York. Tinha praia, tinha o Campo de São Bento, maravilhoso, que ele fala. Sim. Do Central Park. Eu falei, eu não acho graça nenhuma. Quem tem um Campo de São Bento vai achar graça do Central Park. mas por que essa será? Brasileira cafona. Brasileira cafona. Vou para Nova York. Entra nas mesmas lojas que entra aqui no Rio. Vai na Louis Vuitton, vai não sei o quê, lá em Nova York. Aí compra tudo aqui, compra lá também.
Em dólar. Brasileira cafona. Aí vai em restaurante, né? Vai em restaurante, paga tudo em dólar, uma comida ruim. Mas fala isso que nego, quando eu pisar em Nova York, nego me mata. Ô, dona Deia, mas e eu o não dólar vou. tá caro também, Pô. né? Mas deu uma baixadinha agora. Agora não deu. Agora deu uma baixadinha. Que bom, né? Ufa. Agora a senhora não tá morando em Niterói agora, não, né? Quando uma vez eu vim morar no Rio, quando os primeiros 2 netos iam nascer, que ele perdeu, a Flora e o Gael. Aí eu falei, vamos embora de volta, que eu detestei morar no Rio de Janeiro. É mesmo? E aí voltou? Porque Niterói, pra mim, era uma coisa grande. Rio de Janeiro, eu não tinha assim, eu não tinha amigos. Niterói, você anda no calçadão na praia, você encontra todo mundo. Você vai no mercado, você encontra todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas. Então acho que a galera gosta tanto de Niterói porque é como se fosse uma cidade pequena, comunidade. Exatamente. Que todo mundo se conhece, Todo mundo se fala no sorvete, na padaria. Exatamente, você vai na padaria. Todo mundo sabe do que tá acontecendo no vizinho. Mas aqui no Rio também sabe, tá, amor? O Rio também tem fofoqueiro. Ou se tem. Tem fofoqueiro. Pra quem é de São Paulo, o Rio já é esse lugar que Niterói é. Aí eu fui assim. me embora. Quando aconteceu isso tudo, eu falei, eu vou me embora. Vou morar no Rio, perto dos meus netos. Sim. E Juju trabalha também, né, com projeto de audiovisual, né? Audiovisual. Eu falei assim, é lá que eu tenho que ficar. E aí, tô morando num apartamento que ele deixou para mim e pro pai, em testamento. Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? Pensar nisso, né? É incrível. Curioso. Ele deixou esse apartamento para mim e pro pai. Eu falei, poxa, para mim e pro seu pai, né? O mesmo apartamento? O mesmo. Olha! Era pra gente vender e levar um dinheiro. Mas agora. Ele ainda fez uma piada, né? Fazendo isso. A verdade é essa, né? Isso. De uma certa forma. Mas vocês moram juntos, não, né? Não, porque aí a gente vendeu o filho da mãe, né? Pra fazer o documentário. Pra quem não viu, o documentário é lindo. Por favor, assistam. Eu não vi inteiro. Você não consegui ver. Imagino. Não consegui ver. É lindo o Tá na Amazon, viu, gente? E eu não... Aí eu pude comprar a parte dele. Ótimo. Aí rica. eu tô morando. Aí as crianças vão lá pra casa. Ai, que delícia. Já acha que tem um quarto. E os seus netos, hein? Meus netos coisa maravilhosa. Eles são terríveis de levado. Eles estão com quantos anos? Vão fazer 4. Eu conheci eles na Casa da Preta, um tempinho atrás. Gael segurou isso aqui meu na cama. Pequenininho, ele fez assim. Fez assim. Com uns 11 meses, assim, antes de fazer um aninho. Ele achou estranho. Mas não falava, alguém tinha um outro rindo de mim. Aí, quando foi uns 3 meses atrás, eles estão dormindo lá em casa, estou escutando aquilo assim. Vamos acordar, vovó? Eles já estão falando super. Fala tudo. 4 anos. Aí 4 anos. eu escutei e fiquei quieta. Eles 2 pularam, em cima de mim. Delícia. Aí deitou, o Gael veio, segurou isso aqui, fez assim, vovó, tem que cortar com a tesoura. Ele te deu uma dica pra uma cirurgia plástica. Cara, eu falei, mas tem mesmo. Manda seu pai pagar E pra aí a mim. senhora falou com o Thales, né? Lógico. O Tô Thales, reforçando aqui agora. Ó, tá vendo, Thales? Tem que pagar uma plástica. que inclusive a tua pele está maravilhosa. É Mas Thales que cuida. Thales cuida da minha pele. Porque Thales é dermatologista, tá, gente? Thales cuida da minha pele, mas Você sabe vai que eu não sou permuta, vaidosa? né? Ele não te cobra, né? Não, Não é meio nossa, meu louco. genro é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele é né? maravilhoso. Vocês se dão muito bem? A gente se dá muito bem. Que bom. Que maravilha. Muito importante isso. A gente se dá. Eu não me meto na vida dele, nem se mete na minha. Ai, não tem como não se dar mal, não é mesmo? Exato. Não, mas assim, as pessoas quando perguntam de Thales pra mim, eu digo, eu me dou muito bem com Thales. O único dia que eu vou brigar com o Thales é o dia que ele fizer alguma coisa contra os filhos. Aí não eu vai ser nunca. dou uma voadora ele jamais fará. Mas ele é um Jamais. pai maravilhoso. Você tá entendendo? Sim. Ele é um pai maravilhoso. Não posso, você vê, ele posta aí na internet, é real. As crianças são apaixonadas pelo pai. Agora, dizem que é mais gostoso ser avó do que mãe, é real? Tinha que ser avó primeiro. Você Com acha? certeza. Por quê? É porque a avó não tem aquela responsabilidade que a mãe tem, né? Mas já tem Assim, um cuidar ali, Tem né? um cuidar, mas a avó é mais maleável.
A avó, você pode falar tudo. A avó pode esconder, dar um chocolate. Fala assim, não fala pro seu pai. Tem aquela cumplicidade. Aí depois eles falam assim, eu falo, mentira, a vovó tá brincando, pode falar. Mas você disse assim, né, pra avó a gente pode falar tudo. A Ju e o Paulo, eles… A sensação que eu tenho é que eles sempre falaram tudo pra você, ou não? Não, eles tudo. escondiam Não, as coisas de você. mas eu também sou meio que macumbeira, espírito, sei lá o quê. Ou espírito de porco mesmo. As coisas vêm tudo em cima de mim. Você sentia o que ia acontecer? Já sentia. Conta. Não. Conta, você ia não, contar uma posso história. contar. Tem coisa que eu não posso contar. Certo. Não posso falar. Entendi. Mas eu sempre soube tudo. O Juju chegava em casa e falei, você estava em tal lugar, né? Olha. Como é que você sabe? Mãe, querida. Ué, tem até aquela história no filme, né? Que a dona Hermínia vai bater na boate lá e tal. Gente, aquilo foi com ele, né mesmo? Não foi com a… Não foi com a Juju, não. Terça-feira, ligo pra… Tinha briga comigo, foi morar na casa do pai. Que é assim, isso. o pai morava 2 ruas. Aí briga com a mãe, vai pra casa do pai. Briga com o pai, vem ficar com a mãe. Aí briga de novo, sabe aquela coisa? Eu sei, imagina. Mas a mãe é que corria atrás. Aí, eu liguei, eu tive uma coisa… Eu tenho mesmo umas coisas assim… Uma sensibilidade. Sopra. Eu liguei e falei, Júlio, cadê Paulo Gustavo? Não sei, não. Falei, como é que não sabe? Ele falou, não sei, escutei um papo de boate. Falei, boate terça-feira? Não. Me arrumei, desci. Aí eu falei, eu vou aí. Aí ele falou assim, você vai me emprestar seu carro. Aí liguei pro meu amigo que trabalhava comigo. Falei, você vai comigo na boate agora no Rio, que deve ser uma boate gay, com certeza. Fiz meu amigo entrar no carro, Júlio tremeu. Deia, me dá seu carro. Aí fui. Parei na boate, Le Boy, famosa. Aí, as gays, estúdio aqui, as gays assim, falou Le Boy. Parei na boate, Le Boy. Tinha um rapaz na porta, fortão assim. Eu falei, dá licença. Ele falou assim, você viu que eu não era gay, né? Olhou pra minha cara… Aí eu olhava pra minha cara e eu falei, eu vim buscar meu filho, sério. Não, minha senhora, não faz isso não. Te deu um conselho fofo, né? Não faz isso não. Fica tranquila, qual é o nome dele? Não, eu vou lá dentro. Vou agarrar ele. Não, minha senhora. Aí o meu amigo, ele falou, deixa o seu amigo entrar. Meu amigo, sem graça. Aí meu amigo entrou. Diz Paulo Gustavo que quando viu a cara de Mauro fazendo assim… Ele falou, mamãe tá lá fora. Que já sabia. Aí ele saiu. Eu falei, pra casa agora, pra não dar escândalo na porta. Primeiro eu falei pro cara assim, se você não me deixar entrar, eu vou chamar a polícia, porque meu filho é menor de idade. Aí deixou, Mas né? aí ele assim, não, deixa seu amigo entrar. A senhora não, acho que ele ficou com medo de eu me chocar com alguma coisa, entendeu? Aí, bom, sim, peguei… tá. Ele podia, de repente, achar… Eu fui mãe velha. Eu fui mãe com 31 anos de idade. Nossa Senhora. Naquela época. Não, naquela época. Mas é mesmo, a minha mãe me teve com 24, Então, por minhas exemplo. amigas todas já é bisavó e eu tô aqui com o netinho de 4 anos. Aí, bom, ele entrou no carro atrás, era um Fusca amarelo. Ele entrou no carro, sentou atrás, eu ajoelhei, botei meu amigo para dirigir, ajoelhei no banco da frente, eu vi metendo a mão na cara dele. Ele fazia assim, eu arranhava os braços dele. Eu amo. Quer ser viado? Pode ser, mas tem que estudar. Terça-feira não é dia de boate, eu vi metendo a mão na cara dele. Ô, dona Deia, a gente podia, eu pensando aqui assim, a dona Hermínia é a dona Deia e a Deia é a dona Hermínia, mas acho que nem tudo é real, oficial. Tem algum paralelo, assim, entre as duas? Tem alguma coisa que, sei lá, não é real e é ficção só entre a dona Deia e a Até dona porque Hermínia? o próprio Paulo Gustavo dizia que a dona Hermínia é a dona Deia melhorada. Melhorada, né? é isso que eu ia falar. A edição melhorada, minha. Ela. Ele perguntava pra ele, sua mãe é assim mesmo? Ele falou assim, não, eu melhorei um pouquinho, minha mãe é muito pior. Mas era mesmo, eu era. Muito brava. Brava? Né? Claro, gente, vocês conheceram. Você imaginou se eu não tivesse feito isso tudo? Deixando ele ser o que ele é, nunca tolhi, nada. Protegia ele, mas também achava que ele tinha que estudar, ele tinha que ter um comportamento
exemplar, que é pra ele, porque naquele tempo era muito difícil, gente. E quando a peça explodiu? Você falou, como isso aconteceu? Na minha casa tinha bolos de carta, assim, ó, quando a peça explodiu. E no o filme, então, tinha bolos de carta. Era carta Mãe na ligando época. pra mim. Sim, Olha. porque junto com o sucesso Que não me dele, conhecia. veio o seu, né? Então, porque as pessoas... Esqueci, daqui a Tudo pouco o bem. chefe zanga. Não tem problema. Elas vinham contar pra mim. Ai, depois da senhora, eu tive coragem de conversar com meu filho. Ele não sei o quê. O meu filho, sabe, eu tinha bolos, assim, deixava na portaria do meu prédio. Um grande serviço, É. né? Que a arte é capaz, né, de A fazer, arte, né? não, gente, a arte... Educação sem arte não é educação. Eu vejo Entendeu? nas suas redes sociais também o quanto você apoia a cultura, assim. Com certeza. Você divulga as peças dos colegas, amigos Divulgo. seus, do Paulo. Às de vezes eu gente que fico você numa nem conhece. saia justa, que é no mesmo dia estreia 2 peças. Eu digo, ai, minha Nossa Senhora. Semana passada foi a mesma coisa, mas aí uma era em Niterói, a outra era no Rio. Ai. Quem tiver em Niterói, vai pra essa. Quem tiver no Rio, vai pra eu vou essa. fazer o quê, né? É. Mas eu faço, eu gosto de cultura. Pena que na minha época. Mas em Barra do Piraí, eu estudei num colégio de freiras, e as freiras, ela passava toda semana, tinha um dia que ela levava a gente para coisa lá, e passava filmes de cultura, de obras de arte. Sim. De flores, isso tudo na Nossa Senhora Medianeira, escola que eu estudei desde criança. Então, eu fui, sabe? Aquilo veio desde a minha infância. E depois a música, tinha meu pai que cantava, meu pai se encontrava com os amigos, sentava na padaria, cantava. Minha mãe tinha uma voz linda, minha mãe cantou na igreja. Não era super católica, daquelas coisas, mas tinha uma voz bonita, ela cantava na coroação Nossa Senhora. Então, assim, eu fui criada nesse meio. Então é uma coisa Desde que vem pequenininha. da família, vem né? da família. Tem uma história de você ter sido professora. Você foi Então, professora? a minha mãe me obrigou a fazer curso normal. Eu tinha horror. Curso falava, normal o quê? Curso normal era, antigamente chamava quem fazia. Faculdade? Não, era o curso que você estudava. Porque não existe mais, não tem agora, eu não sei como é que é o nome. Você Mas tinha antes lá, você sai. Curso preparatório? Não, você. Como é que era esse negócio? Você estudava no primário, aí você entrava no ginásio. Sim. Certo? Aí Que depois agora o tem colegial. esse colegial, na minha época, era assim: você pode optar, ou você vai fazer secretariado, ou você pode fazer o curso normal. Entendi. Aí toda mulher tinha que ser professora. E eu não queria aquilo pra mim. E por que toda mulher Porque tinha que ser eu professora? sabia, porque toda Era minha assim, mãe, as mães botavam Já. tudo pra fazer o curso normal. Aí, no dia que eu formei, eu peguei o diploma, falei, toma, você acabou de se formar. Dei pra minha mãe. Aí passou o tempo. Como que eu fui ganhar o dinheiro? Eu era professora e também dei aula. Aí, quando veio o CIEP, que eu fui trabalhar no CIEP, e depois abriu para a escola regular. E eu fui trabalhar no Joaquim Távora. Que era um colégio. Mas sempre com arte. Mas aí você dava aula de quê? De arte. De arte. De Então você foi arte, professora de arte. De arte, eu dava aula de arte. Eu Nossa. fazia, a gente fazia as coisas, trazia os alunos nos museus aqui. Que maravilha. Eu fazia, teve o Festival da Canção, teve uma época que tinha um Festival da Canção. Uhum. Eu fiz o Festival da Canção com os alunos. Eles faziam as músicas. Olha. Você já reencontrou algum aluno desse seu? Tem um aluno que virou filho pra mim. Sério? Como foi? Fred, ó. Fred virou filho. Por quê? Porque Como se deu a relação de vocês? eu até me emociono. Ai, meu amor. O Fred era meu aluno. E aí, o Fred também era assim, era um artista. Ele não gostava muito de estudar. Aí eu falava assim, meu Deus, o que vai ser desse garoto, né? Não gosta de estudar. Quantos anos ele tinha? 15, 16 anos, tá. assim. Aí, fiz uma bagunça aqui, né? Mas Tudo tô bem. nervosa. É assim Tudo mesmo. bem. Aí, o Fred, eu comecei a
ele ficava no pátio, mas ele era educadíssimo. Todos os professores amavam ele. Aí ele ficava no pátio, eu comecei assim, é esse que eu tenho que pegar através da arte. Aí eu falava, Fred, me ajuda a fazer isso aqui. Aí teve aquela campanha, lembra da história da AIDS? Que foi uma campanha enorme. Sim. Que todo mundo falava, usar camisinha, sexo, camisinha, a mesma coisa que chupa-bala. Aí eu falei, Fred, vamos fazer, chupa-bala com papel, vamos fazer uma faixa. A gente fez uma faixa enorme, eu e ele, ainda chamei mais dois, escrevemos assim, sexo sem camisinha é bom, mas com camisinha é ainda melhor. Botamos na escola, porque tinha alunos de 17 anos, 16. Claro, para incentivar o uso, né? Então. E aí o Fred era uma pessoa... Aí eu cantava na noite e falei assim, ô Fred, o que você faz quando você vai embora? Ele falou, nada. Fico lá com meu pai. O pai dele trabalhava com obra. Aí eu falei, eu acho que é isso, se me lembra. Aí eu falei para ele assim, quer me carregar meu som? Vamos ficar comigo? Ele falou, vou. Aí ele levava meu som pra cantar. Então a senhora dava aula de manhã e à noite ia cantar. Ia cantar. E que legal. Por isso que eu digo, eu cantava, trabalhava de noite para comer de dia e trabalhava de dia para comer de noite. E aí o Fred começou a levar. Aí o Fred começou a ir comigo. Fred, agora você tem que aprender a ligar o som. Ele aprendeu. Fred, agora você tem que aprender a dirigir. Porque eu não aguento cantar, ficar a noite inteira cantando, acabar 4 horas da manhã. Eu ainda vim me dirigindo. Ele aprendeu a dirigir. Ele virou um filho. E Fred é presente na sua vida ainda hoje? Até hoje. Virou sua assistente Aí ele foi também. trabalhar com o Paulo Gustavo. Olha! Sim. Ele trabalhou com o Paulo Gustavo a vida toda de teatro de Paulo Gustavo, de cinema, de tudo. Era o Fred que trabalhava. Que máximo, que hein? lindo. Linda essa história. O Fred era um Como filho. É importante, né? Um Como filho a gente pra vê mim. a educação. Eu tenho uma neta de 22 anos, 22. Bia, se vovó aumentou 2 anos, não fica zangada, não. Que é filha de Fred. Que é filha de Fred, E a mãe também trabalhava, a mãe também estudava na escola. Eu conheço os dois desde jovens. Que legal. E a importância mesmo da educação e do olhar sensível de um professor, né? De entender, de ver que aquele aluno estava ali um pouco largado, sabe-se lá o que para o caminho ele não vai. era uma pessoa que ele não gostava de adianta, era igual a mim. Eu nunca gostei de ficar estudando aquele negócio, eu achava um Sim, porre. o poder de amparar, né? O Paulo Gustavo só foi terminar o 2º grau porque ele queria fazer a escola de arte, a Cacau. Tinha que ter o 2º grau, aí ele foi fazer porque aquele curso. Só porque queria fazer. Juliana foi expulsa 2 vezes de escola. Olha. Até da escola pública, ela foi expulsa. Já viu ser expulsa de escola pública? Cara, não sei, mas a Santa. Eles te deram muito trabalho, né? Te enlouqueceram. Ela diz que eu que dou trabalho pra ela. Agora. Hoje. Eu falei, só tô descontando. E como que tá agora, falando em dar trabalho, agora a senhora tá lá no Domingão. Menina. Gente, uma grande estrela, Uma né? estrela! Como que foi esse convite? Como que aconteceu? Porque eu, vou ser sincera, eu muito assisto o programa por conta da senhora. Eu adoro Porque eu quero ouvir as suas histórias, eu quero te ver, eu quero ver a tua alegria. Sabe que eu gosto também de ver nas redes sociais? Porque tudo viraliza, né? Não, aquele corredor lá, o garoto que te filma nas redes sociais, eu adoro ver na internet também. Não, mas aquilo, assim… Acontece. Acontece não. Conta como aconteceu. O Luciano te ligou. Como que veio esse convite? O Luciano, ano passado, no Dia das Mães, uma semana antes, ele ligou pro Dando, falou com o Dando. Ô, Dando, será que Dona Déia vinha aqui no Dia das Mães? O Dando hoje também cuida de você? É seu empresário, assim, de uma certa forma? Aí o Dando, ele falou com o Dando, e o Dando falou, não, vou falar com ela. Aí… eu falei, poxa, vou lá no Dia das Mães, gente, olha, vai ser… Mas era gravado, né? Sim. Então, ele falou assim, não, vai você e a Angélica, vocês vão ser jurada artística, depois a senhora levanta e canta uma música. Eu falei, cantar uma música? Você ainda me botar nessa roubada? Mas você tinha acabado de fazer uma turnê, cara. Não,
ele. Paulo Chaves já tinha falecido. Mas era... Não, mas eu ainda que você fazer uma homenagem para um filho. É difícil, pra não, cantar, difícil, gente. pesado, difícil. Mas o Juliano, o Luciano é uma pessoa muito delicada, sabe? Ele tem um carinho muito especial, ele, a família dele comigo. Aí eu fui. Só para essa participação. Aí cheguei lá. Ele falou, antes da senhora se arrumar, fazer maquiagem, a senhora tira o tom aqui da música. Eu tinha escolhido a música. Aí o pianista, Marco Brito, nossa senhora, ele é maravilhoso. Aí eu ensaiei com ele, aí eu falei assim, vem cá, você me chama para trabalhar no dia de mãe, para homenagear meu filho, não sei o quê, e ele não tá mais aqui. Você vai me dar o quê de presente? Brinquei com ele. Aí ele falou, fez uma brincadeira comigo lá, aí eu falei assim, não, você é bilionário, vai me dar isso? Aí eu falei, não, me dá esse piano aqui, brinquei com ele. Ele te deu. Ele te deu. 2 dias depois, o piano estava na minha casa, que eu não tinha nem mudado ainda. Que maravilha! Ele me deu o piano de presente. Ele me que deu. dá mesmo. Aí ele fala, aí no final, aí ele, quando eu volto pra gravar, que eu falei isso com ele, aí ele falou assim, a senhora não me pediu o piano? Tá aí, a senhora pode levar o piano. Olha que demais. Aí me deu o piano. E tá lá na tua casa. Tá na minha casa. E aí, assim... Isso foi naquele do ano passado, né? Quando começou aquele batalha. Não, esse foi da dança, foi né? na dança, Dia das Mães. Não, Dia das Mães, desculpa. Dia das Foi Mães. jurada da Aí depois, dança. em setembro do ano passado, ele me chamou, eu fiz alguns programas e deu certo. Agora Sim, ele por me causa da contratou sua pro ano inteiro. Contrato fixo. Olha. E é bom o salário da Globo? Tá não vou bem? falar. Quanto que você ganha? Você vai falar? Não, olha lá, ninguém quer falar. Eu vou falar o meu. Bonitinha. Mas pode falar se é bom ou não. Não, não tô te pedindo pra falar, imagina, não é essa Quanto que é? Quanto que é? Não, eu fiz assim, é bom o seu salário? O bom de tudo é o salário e a alegria de trabalhar que me traz. É que eu acho que esse é o mais importante, né? Você se sentir preenchida. É o que me preenche, eu vou lá, aí faço aquilo tudo, mas o corredor foi por um acaso, não foi planejado. Você fica no corredor pra ver as fofocas. Eu não posso ficar horas sentada, sim. porque eu tenho um problema sério no meu joelho. Eu tenho que exercitar, senão eu não consigo andar depois direito, eu manco. Mas a senhora tá bem agora? Não, eu tô sentada. Quando eu ficar em pé, eu... Mas quer dar uma andadinha aqui? Não. Calma. Tô calma, aí, tô preocupada. Lá é muito mais tempo, né? Que fica mais sentado. Tempo. Eu chego 2 horas, eu chego em casa 8. Passa o dia, né? Passa o dia. Aí eu falava assim, gente, aí eu ia me maquiar, fazia palhaçada, fazer o cabelo, aí eu não deixo ninguém fazer o cabelo, falo, pode fazer a escova. Aí depois eu desfio tudo, as cabeleireiras morrem de ir comigo. Aí eu fico andando no corredor para eu me exercitar. Aí um chega, fala, brinca, não sei o quê. E acaba que você tá sempre lá no corredor. Aí acabou que um dia botaram uma cadeira em frente ao camarim dele. Aí eu comecei assim, Jesus de minha alma, Luciano tá aí um tempão, já entrou um guarda-roupa inteiro, 5.000 pessoas nesse camarim. Aí eu comecei, aí contaram pra ele lá, ele já saiu me zoando. E aí começaram a me zoar no corredor, meu filho, eu não deixo passar. Ô, dona Déia, mas a gente sabe que quem fica no corredor, tudo vê, né? Tem fofoca boa de lá. Dos bastidores. A melhor fofoca. Da dança, que é negócio de competição, não, aquela dança, vou fazer uma fofoca aqui. Faz. A dança das mulheres são ótimas, eu vejo. Dos homens? Mas dos homens, tem cada homem. É gente, mesmo. O DG, já reparou na bunda do DG? Eu amo DG, tá? Eu também. Eu já amo viu a DG. bunda dele? Gente, é uma bunda dura. Não, a família inteira dança. Com todo respeito a Carol, minha amiga. Mas assim, é uma bunda que é uma loucura. A família, eles entram numa festa, eles começam a dançar. A família. A família. Ele, a mulher e uma filha. É, a mais velha. A Piquititinha nasceu pra fazer fotografia, tá? Ela para, ela faz assim, se ela vê alguém com celular, ela faz assim.
pra tirar uma foto dela. Morena. Aí ela faz assim, peraí. Aí ela faz uma pose. Ela é muito que linda. graça. Gente, é muito linda. Mas os homens você fica louca. Não, eles- os homens… porque toda dança é muito sensual. Tem cada homem bonito. Tem cada homem bonito lá. Tem. Nossa, pra mim o mais bonito é o… Quem é? Bruno Cabreiriço, né? Cabreiriço? Eu acho que é esse sobrenome. Eu acho que é isso. É isso. É isso. Eu falo pra ele, garoto, A- se eu tropeço, eu cair em cima de você. Ele morre de rir comigo. Ele é muito bonito. Agora, Ele de lá surgiu também Pode isso, dona Déia? Né? E a gente fez um quadro aqui, hoje, que a gente vai fazer algumas perguntas. Porque o Pode Isso, dona Déia, a galera faz perguntas pra que a senhora dê conselhos e tudo mais. Eu não sabia disso, que ia ter isso. A gente preparou… Esse quadro o Luciano vai cobrar de vocês. Tem que ter autorização. A gente que cobra o Luciano de vir aqui. Tem que ter autorização. Por favor, Pode. Luciano. A gente já tá cobrando o Luciano dele Ele vir não aqui. vem, não? Ainda não, mas vai vir. Eu vou falar, pode isso, Luciano. Muito Tem que bem. vir aqui, Luciano. É Muito isso. bem. E como a gente tem o quem pode, pode, então já fica quem pode isso, dona Déia, entendeu? Junta a gente com o seu Tá quadro. lá disfarçando pra não ficar só pode isso. Esperta, né? Ai, é esperta essa garota. Sempre esperta. fui. Fiz escola. Vai, Jo. Dona Déia, pode pegar o ex da melhor amiga? Pode isso, dona Déia? Ah, dependendo do ex, pode. Pode! Se for feio, não, manter elegância. Mas se for bonito… Se for feio, não vale a pena, né? Pode, é da A situação. É ex, né? É ex, gente, não tá pegando, o nego tá pegando junto. Aí, na hora que a pessoa tá casada, por que não pode separado? É verdade, mas Não. você sabe que tem algumas pessoas que são possessivas e falam assim, não, tal ex, coloca etiqueta na pessoa, sabe? Tá. Aí você etiqueta o ex, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Tipo, alguns não podem, pra você todos estão liberados. É tudo liberado. Ninguém diz pra mim que eu não posso pegar, não. A sorte é que eu tô velha. Não tô conseguindo pegar, porque o coração bate acelerado, pode infartar na hora. Ah, jurou. Aí é… E amiga sua pegar teu ex-marido pode também. Nossa, que é uma benção. É um favor, ele tá casado ainda? Graças a Deus. Com a mesma, Com a mesma Santa Penha. A Penha é uma santa mesmo. É uma santa. Tem uma história engraçadíssima. Conta agora. Conta. A Penha ficou doente, foi pro hospital. Ah. Aí, eu entrei no hospital, eu com um amigo meu, com médico, ela tava com médico, aí tô vendo o Júlio andar que nem um maluco no corredor. Falei, Penha, você tá bem? Por que o Júlio tá assim? Ai, tem um medo de eu morrer. Eu falei, me faça esse favor, não. Que se você morrer, ele não fica sozinho dentro de casa, Paulo Gustavo vai botar lá no apartamento com você. Não, Penha, pelo amor de Deus. Então me deixa aqui com essa trolha Aí o de médico que ex-marido. tava tratando dela morreu de rir, gente. Não, ela é o Paulo Gustavo e Juliano, chamam de mãe drasta. Agora, é verdade aquela história que tem no filme que vocês moravam porta com porta? Porta com porta. É verdade? É. Cara, lá em casa é Eles assim moravam numa rua, aí se mudaram pro prédio onde eu morava. Aí foi morar exatamente 901, 904. Mas isso foi Aqui decisão de em quem? Tua ou dele? Não, o Júlio que veio. Quando chegou, Ele que foi quis. ficar perto dela. Aí foi morar do meu lado. Que inferno, dona Déia! Bota inferno nisso, né? Mas Se você bem que o sabe… elevador era separado. Pô, pelo menos Né? isso, né? É, pelo menos o elevador… Não, mas eu me dou muito bem com eles. Muito Mas bem. sabe que os pais da Fepa também moram porta com porta É. e são separados. São separados, ficaram casados não tanto tempo, assim, eles têm mais tempo separados do que casados. E eles moram porta com porta, eles viraram irmãos, assim, é uma configuração Ficar diferente. irmão com ex-marido, É, virou meio precisa fazer irmão. um tratamento. Ih, tá falando mal da minha Irmão? mãe? Não, mas da situação, Tô não é de sua entendendo. mãe. Então, ela vai ficar chateada, ela gosta da senhora. Mas eu olho assim, pode isso, dona Déia? Eu sou sincera. Não, mas pode Ué, isso? você pode. Morar porta com E ex-marido? virar irmão? É meio irmão, a Não, relação. irmão não vira irmão. Eu viro o quê, então? Vira ex-marido. É, então tá. Ex-marido não é irmão, não. Mas é que eu que acho Ex-marido a relação sempre vai ser deles. ex-marido. Tá, é você que é carente. É, eu que falo assim, eles são ela é meio que é irmãos. carente. Pode isso, dona Déia? Pode, Ah, querida, tá. pode. Tá bom, dona Déia, então vai. Brigar na internet por causa de BBB. Pode isso, dona Déia? Ah, não, esse BBB, vamos combinar, chato pra cacete. Mas eu respondi pra aquele
Quem? Nicásio, Fred Nicásio. Fred Nicásio. Ele escreveu assim pra ela, pra Amanda, pros jovens lá. Botou, eu vi por acaso. Assim, pode uma planta, Amanda, que é planta, ganhar o BBB? Me dê 3 motivos. Aí você respondeu o quê? Eu falei, tá no meu celular. Eu tirei foto, que é pra não falar mal de mim, eu esfregar na cara dos outros. Eu falei, porque ela é educada, amável e teve compaixão com o amigo dela quando eu tinha crise de ansiedade. Então você 3 votaria na motivos. Amanda. Nunca deu show. Por que vai dar? Vai dar o quê? Pra quem dá ataque? Vamos valorizar o ataque no país? Agora, na briga? Não, gente. Pelo amor de Deus. Agora a senhora, Sim, a senhora mesmo. gosta de responder as coisas na internet. Não foi por acaso. Não, mas a senhora respondeu. Não conseguiu Dá 3 segurar. motivos, eu dei. E ele te respondeu? 3. Ele, obrigada. Ele sabe, ele já me viu lá no BBB, ele teve coragem de falar, não vou falar com essa mulher não, que ela vai me atacar. Vai cair, ele é bonito de perto. Ele é lindo. Fred bonito. Nicásio é um espetáculo. Vai, vamos pro próximo, pode isso. Dona Déia, pode mentir no currículo pra conseguir um trabalho? Pode isso? Não. Não pode? Não. Eu sou do direito. Você não pode mentir. Você tem que falar as coisas. Você tem que ser verdadeira. Eu sou uma mulher de verdade. Eu não minto. Nada. Também não aceita mentira? Não, muito menos para trabalho. Não, você não. Você vai mentir. Não tem como. É complicado, você pode usar uma coisa assim para você não magoar uma pessoa. Às vezes você fala uma coisa que é para não deixar a pessoa mal. Sim. Isso mentir para arranjar um trabalho, você pregar mentira? Não. Omitir, né? Uma coisinha ali, de vez em quando, para não deixar a pessoa chateada. Mentirinhas do bem, a gente vai. Mas mentiras… porque vai que você mente lá que você faz tal coisa, aí seu chefe te contrata, vai mandar você fazer, você não sabe. Exato. Exato. Vai, Joe. Vamos lá. Ir pra cama no primeiro encontro. Pode isso, dona Déia? Hoje em dia pode tudo, né? Acho que é por isso que tem tanto troca-troca. Você tem que fazer um mistério. Porque não dá… Você tem que deixar a pessoa curiosa. A pessoa querer você. Tática. Aí eu chego, olho, vejo, já vou pra cama. Pronto, se não gostou, não teve chance de ficar 2 horas com Não você. teve chance nem de conhecer a pessoa pra ver se gosta de algo além, né, dona Déia? Eu sou velha, por isso que eu falo isso agora. Mas a modernidade pode. Não pode. Não pode. Não, eu acho que não. Segura um pouquinho esse tesão. Porque tesão daí passa. Você toma um banho, bebe um café quente, toma um uísque. Passa quando toma café quente? Claro que passa, garoto. Você acha que eu vivo como? Passou! A base de café quente toda desse quilo. Você acha que eu olho uma coisa… Eu não… Aí depois, pronto, acabou. Passa. Vem cá, tem uma história muito boa de que a senhora não gosta de médico e nem de tomar remédio, mas o seu cardiologista… Meu cardiologista, Franco, doutor Franco, ele é um gato. É mesmo? É gato, é bom médico, ele é atencioso. Faz questão de ir no cardiologista, Eu né, faço questão do cardiologista. Mas também virei mãe do cardiologista também. Você tá colocando todo mundo na zona da amizade. Mas o que eu posso fazer, gente? Não, mas eu já cheguei lá conhecendo por causa de Marcelo Cosme. Ele é o marido do Marcelo Cosme, jornalista da Globo. Da Globo News. Então mas ele é maravilhoso. Eu não vou mesmo a médico mesmo, não. Não gosta? Tenho verdadeiro pavor. Pavor de médico. Eu tenho. E remédio também não? Não tomo. Não tomo remédio. Nem pra dormir, você não toma nenhuma melatoninazinha? Nada. Você consegue desligar essa energia toda? Não, a energia… Mas você controla a sua energia, querida. E o único remédio que eu tomo é Atenolol de 50, por causa da minha pressão, que ela altera. Não tomo remédio nenhum. E a senhora também não gosta de bingo, não é isso? Não gosto. Porque bingo também já é uma coisa meio de velha, Ai, né, gente, jogar buraco. Buraco eu gosto. Eu não, já joguei agora. Deus me livre. O que você gosta de fazer, então? Senhora sai? Não gosto… vocês vão dizer que eu sou louca. Não ando na rua. Não gosto de andar na rua, que a mulher que adora andar na rua. Sim, que vai passear, né? Que vai passear, não gosto. Mas tem preguiça, tem medo? Não, eu nunca fui assim. Eu acho que eu trabalhei muito.
Então, eu não tenho esse costume de ficar andando na rua. Agora, por exemplo, eu gosto de ir na livraria Argumento, perto da minha casa. Eu entro, tomo um café da tarde. Né? Não é mulher culta, não. É porque eu não… às vezes, eu preciso ir no shopping, Leblon, eu vou… Entendeu? Pequenos passeios você faz, mas não aquela rueira, né? Nunca foi não rueirinha. sou rueira. Tá. Não sou. Eu fico dentro de casa. Que mais Agora, você faz? adoro ver filme. De noite, sabe o que acontece? Eu ligo pra ver o filme. Vamos ver, vai dar sono. Aí eu vejo um filme também só de homem bonito e beijo na boca. Você gosta desse não tipo vem me mandar ver filme, série de 10 episódios. Longa, né? Não, que aí a ansiedade não aguenta. Muito aí começo a ver o filme. Aí eu durmo. Quando eu acordo pra fazer xixi, porque velha faz xixi de noite umas 2 vezes. Tá. Aí levanto pra fazer xixi, o filme acabou. Aí eu volto até o pedaço que eu me lembro. Tá. Vejo. Dali, aí eu vejo mais um pouco, eu durmo. Então pronto, é Vai assim vendo que eu por passo minha parcelas, noite. né? Vai vendo por E a senhora tem namorado? Eu tenho um português há anos. Veio aí, hein, gente? Coitado, essa história do português é velha. Paulo Gustavo tinha… Amava essa história. Um dia ele perguntou pra mãe de Marquinhos Magela: Roseli, você tá sabendo que mamãe disse que tem um namorado, um português? Roseli, não, ela não falou nada comigo. Mas é um namoro real Que ou mentira! virtual? Ai, mentira. No dia do meu aniversário de 70 anos, essa história é engraçadíssima. Estamos lá, Paulo Gustavo faz uma festa linda pra mim. Aí estamos na festa lá, aí eu virei pro meu amigo Hercílio. Falei, Hercílio, eu sempre falo pra Paulo Gustavo que eu tenho um namorado. Você topa? Eu vou dizer que meu namorado tá aqui, você topa vir? Ser esse falou, namorado, né? Topo. Você entra na brincadeira, entra. Porque ele era meu amigo desde que eu mudei pra Niterói, que estudei com a irmã dele. Tudo. E Paulo Gustavo não conhecia. Mas Paulo Gustavo não, porque ele casou, veio morar no Rio e a gente não convivia. Mas ele tava lá no aniversário. Aí estamos no bolo, isso tá filmado, tá? Aí eu falo assim, Paulo Gustavo, Juju, ó, eu vou chamar agora aqui, que eu sempre disse que eu tinha um namorado. Eu vou chamar agora aqui meu namorado, pra você conhecer. Paulo Gustavo ficou assim. Juju abriu o braço assim, eu falei, vem, Hercílio. Aí ele veio. Hercílio chegou perto, achei que ele ia só dar um abraço, ele me deu um selinho. Para! Olha! Eu falei, Hercílio… Ele arrasou. Eu falei, Hercílio, você aproveitou de mim. Gente, atores! Foi muito engraçado. Mas ele é meu amigo desde que ele… Eu não sei se ele é mais velho ou se ele é mais novo do que eu e a irmã dele, a Arlene. E a gente estudava junto, eu e a Arlene Candinha, as duas irmãs dele. E assim, ele tem essa intimidade, mas há muito tempo que… Você ficou surpresa com o gostou do beijinho? Gostou? Não, nem pra sentir, né? Mas o susto de Paulo Gustavo e Juliana. Como é que ele ficou? Nossa, Paulo só fez uma cara. Juliana fez assim pra ele, vamos tirar uma foto da família. E tem essa foto. E depois, quando você falou que era mentira? E aí eles riram, todo mundo riu. Que maravilhoso. Tem mais alguns aqui antes da gente trocar. Você imaginava uma mãe tão doida assim? Não, eu amo. A gente é apaixonada por você. Apaixonada. Mas não tá namorando e nem tem namorado por aí. Não tem, também não quero, não. Mas não quer? Não, que vai porrinhar minha vida agora. Mas nem uns Não, beijinhos. quero nada. Que beijinho. Cinema. E beijinho de 80 anos. Não acredito nisso, não. A senhora é muito moderna, Nada muito disso, maravilhosa. nada disso. Não, mas eu entendo, acredito eu, assim, que deve cansar mesmo. Chega uma hora que você chega e fala assim, cara, eu quero só viver minha vida, curtir com as minhas amigas. Essa parte Você desses homens já uma foi, pessoa sabe? falando comigo as coisas, assim, querendo… Ainda mais você que sempre foi, né, pra frente, transgressora, que nunca precisou ter nenhum homem pra ser o que você é, pra te colocar em algum lugar. Você sempre foi muito dona. Mas de você. E você tem muitas diz que amigas, vai, né? Eles de vez em quando falam crush. Crush, O né? Luciano vai arrumar um Pra crush Dona pra Dé, você? eles falam isso lá no programa. Será que já vai ter, igual teve um quadro lá no Domingão pra Anitta, que era um boy pra Anitta. Vamos arrumar Olha, um boy pra imagina se Anitta. fazem pra Coitada, você. a Anitta tá pobre de boy, né, gente? Só a Anitta. Aí eu acho Vamos que vamos combinar. fazer um pra você, já. Imagina, vamos fazer um boy pra Dona Deia. E aí, várias pessoas vão
tipo, um Se programa de inscrever. relacionamento. Porque você é louca. As suas amigas vão gostar disso, que você tem muitas amigas, não tem, dona Déia? Passando pra elas, né? Toma, fica aí. Você tem ainda esse grupo de 60 amigas no WhatsApp? Eu tenho, que ele fala que é 60. Eu tenho o grupo da História da Arte, embora eu não faça mais, porque é longe pra mim, pra ir. E tem o grupo de oração. Ah, que maravilha. O grupo do terço. São vários grupos. São vários grupos. E a senhora dá conta de todos os grupos? Não, às vezes eu não respondo, mas elas entendem. Não, mas você é tecnológica, né? Porque você tem o celular com um grupo de WhatsApp, você tem conta no Twitter, você tem conta no Instagram. Eu tenho conta no Twitter, Consegue responder o Fred Nicásio. Ah, foi no Instagram o Fred Nicásio. Foi no Instagram que eu via. Não foi Twitter, não. Achei que era Twitter. E você tinha uma melhor amiga que era a Conceição, não era? Conceição. Ela ainda é tua melhor amiga? Conceição é como se fosse uma irmã. A gente trabalhou muito num grupo espírita, a gente trabalhou muito na época da AIDS, a gente fazia um chá em Niterói toda terça-feira. A gente fazia esse chá para conversar com as pessoas, com as famílias. E a senhora é espírita, né? Agora eu sou tudo, eu sou ecumênica. Sou tudo. Paulo Gustavo dizia que eu sou espírito de porco. Quando ele dizia, a mamãe é espírito, mamãe é espírito de porco. Ele fala, tadinho. Mas você acha, quando você diz assim, agora eu sou tudo, é porque depois que o Paulo deixou a gente, você se abriu, assim, mais pra outras coisas? Não, é porque… Assim, eu fui criada na Igreja Católica, né, no Colégio de Freira. Depois, eu fui para Niterói e tudo, eu não estava mais com essas minhas amigas da escola de freira, que a gente ia à missa, essa coisa toda. Aí passou essa fase. Aí, quando eu casei, fui morar num prédio, eu morava na frente do seu Ismael, que eu chamava de paixão, que eu tinha paixão por ele. Seu Ismael era um espírita, palestrante maravilhoso. E na época que eu separei, o seu Ismael me pegava e dizia assim, vamos lá no grupo. Aí eu ia no grupo, levava as crianças, escolinha dominical no grupo, que era kardecista, eu via palestra, aquela coisa toda. Aí paixão morre. Aí eu fiquei alucinada, porque eu tinha perdido meu pai, que era… Assim, era a maior ligação na vida que eu tive, era com meu pai, assim, nós dois éramos muito parecidos. E aí o paixão morre. Aí eu falei, eu fiquei perdida na vida. Minha amiga Ivelisse falou, Déia, você gosta tanto de música, vamos lá na igreja presbiteriana comigo. Aí eu fiquei na igreja, eu gostava das palestras do pastor, eu gostava de estar ali, eu gostava de ouvir as músicas maravilhosas, levava as crianças também na escolinha dominical. Aí, depois, eu separei, assim, aí eu fui um para cada lado, aí eu não tinha mais como que ia fazer, as crianças não queriam ir mais, aí eu deixei tudo, falei, um dia eu vou conseguir voltar. Mas e aí hoje eu entendo o seguinte, que quando as pessoas falam que você tem uma força, e eu falo, eu não tenho força, eu tenho fé. A fé é que me ajuda a ficar em pé e o meu trabalho. O trabalho não significa ser só o do Luciano, mas o trabalho em casa, o fato de eu ir no mercado, eu controlar, eu falar, eu sou a gestora da minha família, eu ver meus netos, eu tenho um compromisso de ver uma vez por semana, eu pego meus netos na escola. Entendeu? Posso ver quando eu quiser, mas aquele dia é o dia que vovó Déia vai pegar na escola. Aí eles ou vão lá para casa, ou eu vou para casa deles, depende, às vezes estão com sono. É preferível ficar na casa deles, que aí eu fico lá até eles dormirem, aquela coisa toda. Então, assim, Deus. E por que eu falo para Juju, que sofre muito? Ela, assim, eu sofro, eu estou aqui, estou falando, estou rindo. Mas, assim, não existe. Um dia eu falei para Juliano, você conhece alguém que está aqui desde a criação do mundo, está vivo até hoje? Não existe isso. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Não sabemos quando. Temos que fazer o possível para viver bem, que é para a gente desencarnar bem.
É que com a senhora também aconteceu uma inversão, né, da lei natural da vida, né? Não sei. Que é o... Quem disse que a lei natural é o velho morrer? É verdade, tá não certo. Não tem isso, não tá escrito isso. Mas difícil não, perder um difícil, filho, né? A maior perda é de uma mãe perder um filho, tá? Mas quem disse, né? Mas quem disse que eu teria que ir na frente? É outra perspectiva. Eu gostaria, se perguntassem pra mim, ele ou a senhora, eu, com certeza. Sim. Agora... Entendeu? Até porque ele tinha uma alegria de viver. Nossa Senhora. Você sabe que ele já veio nessa mesa em muitos momentos. A Mônica Martelli já veio aqui. É tanta gente. Ele já se meteu, acho que uma vez na entrevista. Não se meteu de casa? Não. Não, foi uma live. Foi uma live. Ela… Aqui ele aparece muito nessa mesa. É sempre um momento de muita emoção, sempre que ele aparece. Então, ter você aqui, pra gente, é muito especial, assim. Porque, de alguma certa forma, ele também tá vivo em você, sabe? E é muito bom poder te ver, assim… vivendo, lutando. Porque acho que a morte dele, ela foi, né, uma indignação, assim, que a gente teve que engolir, que a gente teve que lidar, né, um descontrole aí social de um ex-presidente, enfim, vamos deixar pra lá, mas assim, um cara que só queria ser feliz, então é muito… Eu tive Covid antes dele. Ah, é? Eu tive Covid dia 1º de dezembro. E aí… Ele falou, mãe, tem certeza que tá com Covid? Tá assistindo alguma coisa? Eu, não, tô assistindo nada. Não é possível que você não tá com Covid. Mãe, eu falei, mostrei o exame. Ele lá em Itaipava e eu aqui. Mãe, não é possível. Todo dia ele ligava. E aí, como é que você tá? Ele deve ter ficado com muito medo, ele né? Ficou. Quando você pegou Covid. Aí ele dizia… Aí um dia ele virou pra mim e falou assim, mãe, não acredito. Não é possível. Você é tão raça ruim que nem Covid aguentou com você. Ai, não dá pra aguentar. Aí, dia 15, eu operei uma vista. Peguei Covid dia 1º de dezembro. Dia 15, eu operei uma vista. Dia 23, eu operei outra. Dia 24, eu fui para Itaipava passar o Natal. E foi o último Natal que a gente passou. E foi lindo esse Natal? Foi lindo. Foi. Sempre que ele estava, era tudo muito bonito, porque ele fazia uma festa. Ele sempre sozinho astral, era uma festa. Né? É verdade. E você sente, dona Déia, que você tá levando o legado dele, de certa maneira? Porque eu acho que, assim como a Fê falou, a gente olha para a senhora e a gente vê o Paulo, né? E nos dá uma sensação de conforto, de certa maneira, te ver… De você estar perto da gente, de estar na TV, da gente estar podendo olhar para a senhora, sabe? Eu acho que é uma sensação muito de todos nós, assim, sabe? De e acho que Paulo, nem só ver o Paulo, mas também de vê-la bem, sabe? Exatamente. A gente vê-la forte, esforço, né? Então, eu sou assim, as pessoas… Outro dia eu ouvi uma frase que era assim, você serviu de escada para Paulo Gustavo. E agora ele serve de escada para você. Então eu tô lá. E eu tenho que… O meu papel, eu tenho medo, assim, porque eu acredito na vida eterna. Sim. Mesmo em outro plano, isso daí eu acredito. E assim, ele tinha muito medo. Ele me deixava… Não, mamãe, você cala a boca, hein? Mamãe, você cala a boca. Eu só pude falar quando eu fiz o show com ele. Sim, e foi um sucesso. Que aí eu falei tudo, porque como não tinha nada escrito, não tinha aquela com a figura do diretor. Sou diretor, não pode fazer isso. Não existia isso. Eu falava o que eu queria. E assim, então ele viu que era uma coisa que deu certo, que o povo gostava. De você ser espontânea, né? Ser você. Quando nós fomos em Brasília, ele falou, mãe, você vai sair presa de Brasília. Eu acabava com a raça dos políticos. Eu dizia que eu queria ter 10 filhos gays, não queria ter um filho político corrupto, porque a corrupção matava. Mãe, você vai ser presa. Eu falei, eu quero ver macho pra fazer isso. Eu também quero ver. Duvido. Também acho que não tem. Não tem. Não tem. Quero ver chegar perto de mim. Também, é isso. Não chega, não. E aí, assim, eu acho que ele
Ele deve estar dizendo, coitado, muito doidinha mesmo. Ele deve estar morrendo de orgulho, sabia? Com certeza. Nossa, eu tenho certeza que ele olha pra cá e fala assim, cara, olha minha mãe, que grande surto, que maravilhosa. Essa maluca, que safada, olha onde ela tá, no programa do Ou então Hulk. falando, lá, querendo pegar o meu lugar, querendo pegar o meu lugar. Não, ele que pegou eu e botou na mídia. Não foi ele usou a sua imagem. Ele usou a sua imagem. Ainda botou meus bob na cabeça, mas começou com a minha mãe. O bob minha mãe usava. Também? E eu uso toda noite, só durmo com 4 bobs aqui, ó. Toda noite. Ai, dona Deia. Aí não posso arranjar um namorado, já pensou? Namorar, passa a mão na cabeça, tem 4 rolos aqui com grampo. Mas pode, mas pode. Lógico que pode. Ai, Ô, dona Deia, a Ju sentiu muito, né? Não, Juliana tá acabada. Até hoje. Só quem consegue tirar a Juliana é Marquinhos Magela. De casa. Ela assim… E o trabalho dela, porque o trabalho, Uhum. Eles têm muito… Eles eram muito unidos, né? Paulo Gustavo, Marquinhos e ela, e assim… Na realidade, os grandes amigos de Paulo Gustavo. Aquele amigo. Real oficial. Você pode dizer esse amigo irmão. Bia, que tá aqui. Bia, de Niterói. Marquinhos Magela, que ele conheceu na Cal e viraram irmãos. Felipe Fio Braz, que escrevia. Fio. Bianca Bercê, que mora em Nova York, que ele é apaixonado também. Eram todo mundo ali de Niterói. Que é a galera que da era bola assim, de dentro, que era né? aquilo ali. Isso. Sim. Eram unidos. Uhum. Então… Uma coisa pré-fama também, né? Antes dele ser famoso. Antes da fama. A Bia foi ser assessora dele, de Paulo Gustavo. A Bianca tá lá. O Fio escrevia bem. Era professor de literatura. E Paulo Gustavo falou, escreve comigo. Porque Paulo Gustavo tinha preguiça. Aí Paulo Gustavo falava o que queria. Fio botava no papel. Aí Paulo Gustavo lia. Falava, tem que botar na minha embocadura. Me lembro muito ele falando isso. E aí o Fio botava na embocadura. Deixa eu ver, tira essa palavra. Bota essa coisa, os dois eram ali. Então, Juju, assim, Fio, Bia ficou mais um pouco em Niterói, não mora aqui perto, não sai toda hora. Mas Fio, e também agora ele foi pra Bahia, também tá longe. Tem mais ninguém aqui. Não, né, Bianca tá em Nova York, então ficou Marquinhos Magela pra segurar essa onda dela, entendeu? Sim. Então ele chama… Ela vai. Ela vai. E dona Deia, e vocês… Esses são os amigos irmãos de Paulo Gustavo. Sim. E vocês têm a preocupação de deixar pro Romeu e pro Gael a memória, a presença do Paulo? Tudo. Na minha sala tem uma foto, tem um quadro enorme que um fã pintou, maravilhoso, dele. No móvel tem as fotos, tem ele com o Jô Soares, tem ele assim, com o Juju, tudo. Tem na mesinha de centro, tem um livro que é ele, que deu uma entrevista, ele é capa de uma revista. E vocês falam tem o telefone, sobre ele para as crianças? Sempre. Tem um telefone, o primeiro telefone dele. Tem o chapéu, que a Juju ganhou esse chapéu, não era o dele, mas é igual, que quando a gente foi lançar o documentário, um pessoal colocou esse chapéu. Os seguranças, eles ficaram com a roupa, assim, e o chapéu, uma graça. E esse chapéu tá com o Juju, e a gente fala o chapéu de Papai Paulo. E eles têm foto, tem tudo. E eles falam pra você, Papai Tatá cuida da gente aqui. E Papai Paulo cuida da gente lá em cima, que virou estrelinha. Que lindo. Eles eu ia falam. perguntar isso, assim, se eles… Falam. Foi conversado com eles, assim. Foi. Papai Paulo virou estrelinha. Assim, a gente fala, mas eles, na realidade, não… Eles tinham 2 aninhos, né? Então, eles não tinham aquela coisa. Mas eu mostro papai… mostro vídeo. Paulo Sábado dando gargalhada. São as memórias eles. que vocês vão passar para eles, né? Claro. Até porque tá tudo aí para eles verem.
Sim, não tem nem Entendeu? como. Não tem. Eles pegam o violão, eles tocam piano. Eles vão lá em casa, ele pega o violão, pega não sei o quê, faz uma bagunça, quase que quebra E você, tudo. quando olha pra eles assim, você também enxerga o Paulo nos filhos? Nossa, ele assim… É muito. O Gael é bem parecido e o Romeu é de uma inteligência, gente. Que lindos. O Romeu é aquela criança que ele chega e você fala assim… E vestido é azul ou é verde? O seu, por exemplo, que confunde. Aí eu fico assim, eu acho que é azul. Aí alguém fala que vai ver, ele vem, olha, com 4 anos, fala assim, é verde. Acabou. E ponto final, eu decidi. Ponto final, certo, ele acabou. definiu. Certo do que… Gente, ele é incrível. E você, É impressionante. ô, dona os Déia, dois. e você, assim, é difícil, né? Porque eu jamais conseguiria estar no seu lugar, assim, de mãe, na semana do Dia das Mães. É uma semana difícil, é um dia difícil pra você ou todos os dias são? Todos os dias são difíceis. Você lembra Hoje sempre? é um dia difícil. É. Que eu tô falando nele o tempo todo aqui. Eu venho aqui, vou falar, aí me lembro de Bruno, eu me lembro… Nossa, assim, todos os dias são difíceis. Agora, no Dia das Mães, fica uma lacuna, né? Eu falei que eu não vou, por exemplo, as crianças vão para Itaipava, eu falei que eu não vou. Porque Thales vai viajar com o Juju, eu vou para lá, eu tô sem um, sem outro, vai ser uma tristeza. Então, eu prefiro ficar em casa para me poupar, que eu tenho medo, Sim, sabe? de lidar com algumas De lidar, coisas, vou né? ficar com as crianças, mas a avó vem de BH, a mãe de Thales. Sim. Também deixar ela curtir um pouco, os claro. dois, porque ela mora longe, né? Eu Sim. moro perto. Mas Aí- também você evita certas coisas pra você não, sofrer. as coisas que eu vou sofrer, eu acho que eu consegui, Se afasta um pouco. eu me afasto. Porque eu tenho… É muito ruim você sofrer por uma coisa que você sofre uma dor de dente, você sofre com qualquer coisa, mas esse sofrimento não tem cura. É algo que nunca Eu vai tenho curar. que fazer alguma coisa por mim, porque eu estou vivo e tenho Juju. E Sim. tenho Juju, entendeu? Então eu tenho que me poupar. E tem Paulo, com certeza, assistindo absolutamente tudo Cara, o ele que vai você aparecer faz. para mim no sonho. Você Depois já apareceu? Você já Não, viu algum mas depois de sonho? vocês, ele vai aparecer, ele vai dizer, mãe, que fiasco. Falar tudo. Maravilhoso. Não, nunca apareceu. Não. Mas eu sinto na cama. Presença. Eu sinto. E vocês deitavam muito juntos, né? Assim. Tudo ele… Olha, tem, não sei quem botou esses fãs. Fã tem tudo. Você quer alguma coisa? Pede pra fã. Você pede pra fã que ele manda na hora. É verdade. Eu acho que eles não têm o que fazer na vida. Eles não têm o que fazer. Não é Você possível. fala muito com os fãs? Eu falo, eu agradeço. Por que meu filho fez sucesso? São os fãs, gente. Claro. As pessoas que foram mais de uma vez, entendeu? A Cíntia, por exemplo, era uma fã que Paulo Gustavo até começou a aprender inglês com ela. Que ela era Olha! professora de inglês, ele foi aprender inglês. Que maravilha. Com a Bia, com a Cíntia. Eu lembro muito de vocês, quando você falou deitados, né? Que você sente a presença dele, às vezes, quando você tá na cama. Eu lembro muito na própria pandemia, das lives, né? Que o Paulo fazia junto com você. Eu lembro… E ele ia puxando as pessoas. Eu lembro uma vez que ele me puxou pra uma live. Aí estavam vocês dois juntos. E você queria saber assim… Tá namorando, Fernanda? Arrumou um namorado, menina bonita Eu tava dessa. na cama. Na cama com ele. Eu tava na cama com ele, na live. Um fã me mandou isso essa semana. Ai, que maravilha. Tá na internet. E ela tá noiva, dona E eu Déia. fiquei noiva. Tá noivo, é bonito noivo? Lindo. É um gato. É um gato. E legal também, né? Isso é que importa. Isso é que importa, dona Déia. É isso aí, isso é Ai, que dona importa. Déia, a gente ama muito a senhora. Ama demais. Eu vou mandar minhas contas todas pra elas. Vem cá, pagar. eu quero saber. Vai. Aqui a gente é cara de pau. Além de a gente ficar Ah! fazendo um monte de perguntas e tal. Ficar 2 horas conversando com a senhora, que é um privilégio pra gente. Privilégio. Ter né? você na semana do Dia das Mães. Ter um papo de 2 horas pra saber também de você. Claro que você é a mãe do Paulo, mãe da Ju. Você deve morrer de orgulho disso. Mas…
Hoje você tá aqui, a gente queria saber da Dona Déia mesmo, sabe? Do seu coração, da sua história. E pedir um presente pra você. Você trouxe? Sim, eu trouxe. Cadê? Trouxe? Eu achei que você ia falar, Gente, não trouxe. Cadê, gente? Ela é atriz. O meu presente. Ali, Dona Déia. Traz aqui, Matheus. Pode entrar, Matheus. Obrigada, Matheus. Que Ó. isso? Ai! Dona Hermínia e o Paulo. Ai, meu Deus do céu! Ai, eu vou chorar, deixa eu abrir aqui. Ai, eu não acredito! Ai, Eu falei, o que eu vou dar pra essas duas doidas? gente! Que maravilha! Ai, gente, Não. sério? Ai, gente, não tô acreditando. Eu não acredito. Peraí, deixa eu abrir aqui rapidinho. Nossa, e a gente fala tanto do Paulo aqui, e agora a gente vai ter essa imagem. Olha. Ai, que lindo! Ai, gente, não tem condição, melhor acabar. Eu vou colocar aqui. A nora da minha prima, um dia desafiou essa menina que faz, a Edna, que faz as bonequinhas, se ela faria uma Dona Hermínia para ela me dar de presente de aniversário. Ela fez. Aí, quando eu postei, menina, o Brasil inteiro foi em cima dela. Ela vende loucura. Edna Carvalho, Isso, ateliê Santo Feltro, gente. Isso. Ai, nossa, Dona Déia, que lindo. Aí, quando aconteceu isso tudo, ela deu um tempinho, falou, eu vou fazer o Paulo. Aí fez. Pra E mim. seu coração, Dona Déia, como gente, tá? Quase morri, né, quando ela fez. E E ele- as crianças olham e falam, papai Paulo. Na hora, eles falaram. Você quer deixar um recado lindo. para as mamães desse Brasil todo nessa semana especial? Então, olha, eu amei proteger meus filhos de tudo. Mesmo assim, a vida é isso. A gente vem e a gente vai. Então, aquelas mães que ainda estão com seus filhos perto, ame, protege seus filhos. Não escorrace eles. Por favor. Vocês não sabem a dor que é da perda de um filho. É muito triste, gente. Então, o único recado que eu dou para as mães é esse. Abrace seus filhos. Aceite eles como eles são. Porque ninguém muda ninguém, não consegue. Isso não existe. Então, aceita seus filhos. É gay, é lésbica, é trans, é não sei o quê, que tem várias coisas que eu me perco na coisa. Mas é isso. Aceite seus filhos. Amem seus filhos. Que é a única coisa que vale na vida não é roupa bonita, não é cabelo bonito, não é maquiagem bonita, nada disso. É o amor. Eu falei isso na televisão, vou repetir aqui. Jesus deixou 2 ensinamentos pra gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. É falso, é mentiroso. Não entre na igreja, ajoelhe e peça para mudar seu filho. Ame o seu filho, pelo amor de Deus. Tá? É um beijo. Parabéns. Dia das Mães para vocês. Salve, Dona Déia! Salve, Paulo! Ju, um beijo imenso. Obrigada, Dona Déia. A senhora é perfeita. Muito obrigada. Foi lindo. Muito obrigada.